Bem-vindos e bem-vindas à oficina do Livro Ilustrado. Meu nome é Lucas Busato, eu trabalho como ilustrador e eu produzo para livros infantis, livros didáticos, animações. E hoje eu vou ensinar um passo a passo para você aí de casa criar o seu livro ilustrado. Para essa oficina, a gente vai utilizar os materiais que vocês têm aí em casa. Facilmente, vocês devem utilizar isso na escola. A gente vai usar o que a gente tem. Então vamos lá. Lápis grafite, uma borracha branca, uma tesoura sem ponta, um apontador e lápis de cor. A gente vai precisar também de uma folha A4 ou de uma folha A3. Então, sulfite A3. Qual que vai ser a diferença entre as duas? A folha A4 vai transformar num livrinho assim, pequeno. E a folha A3 vai transformar num livro um pouco maior. Eu quero que vocês utilizem o que vocês têm em casa. Quem tiver uma folha A3 pode usar e a A4 também. Dá para fazer das duas formas. Lápis apontado, materiais separados, vamos desenhar? Para fazer o nosso livro, antes da gente desenhar, a gente precisa de uma história. E como nascem as histórias? Eu trouxe para vocês como se fosse uma receita de bolo, igual o bolo da vovó, que tem, sei lá, cenoura, farinha, ovos e os ingredientes. Uma história também tem os ingredientes para a gente formular. Então, basicamente, a gente vai precisar de um protagonista ou de um personagem principal. A gente vai precisar de um conflito, um problema que esse protagonista vai ter que passar, vai ter que solucionar. A gente vai precisar de uma ação, uma busca por solução e um final. Esse final pode ser feliz, pode ser triste. Aí, cada história vai tomar um rumo. Para exemplificar, eu vou mostrar para vocês uma história que eu criei e depois eu chamei meu amigo, o André Luiz Oliveira, para escrever. E aqui fica uma dica muito valiosa. Eu amo desenhar, eu também gosto de criar histórias, mas eu sei que o meu amigo André escreve muito bem, então eu chamei ele para fazer esse livro comigo. Então você também pode fazer isso. Você pode chamar um amigo seu que gosta de escrever se você gostar de desenhar, ou vice-versa. Se você gostar de escrever, chama um amigo que gosta de desenhar e vocês fazem um livro juntos. O livro chama O Pequeno Baobá. Então eu desenhei e o André escreveu. Então a história do Pequeno Baobá a gente consegue transformar num livrinho de 6 páginas. Bora lá? Primeiro, a gente vai fazer um planejamento. Eu quero que vocês façam 3 retângulos e dividam eles ao meio. Isso será o planejamento das nossas páginas. Então vocês podem marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo livro começa assim, com um planejamento. E aqui, eu não quero fazer um desenho detalhado. A gente só quer ter a ideia da história como um todo, para depois a gente passar isso pro livro final. Então, vou usar a história do Baobá. Ele era uma arvorezinha que vivia na floresta, mas ele não crescia. Então ele vivia triste. Aqui eu não quero detalhar, eu quero só fazer um desenho sintético. Como ele vivia triste, um belo dia ele resolveu sair para andar. Imagina uma árvore andando. Ele deu tchau para a floresta dele e saiu para caminhar. Posso botar um solzinho aqui. Quando ele estava no meio do caminho, ele encontrou um rio e tinha uns macaquinhos. Vocês vão ver que eu vou fazer uns personagens palito, porque eu só quero a ideia. E ele não sabia como ajudar esses macaquinhos, que queriam atravessar o rio. Mas aí ele se esticou todo e ele cresceu muito. E ele atravessou esse rio. E os macaquinhos puderam usar ele como ponte. Então o baobá cresceu quando ele conseguiu ajudar
outros animais. Percebendo isso, ele começou a ser abrigo para os animais em dia de chuva. Olha a chuva, bem simples. E aqui a gente pode colocar um macaquinho, outro macaquinho. Depois eu vou detalhar, mas aqui é só a ideia. Uma dica importante: todo livro ilustrado merece um espaço para ter texto. Então esses espaços em branco que eu deixo são espaços que podem ou não entrar texto. Como eu estou fazendo só as imagens, eu estou deixando esse espaço. E aí depois o seu amigo ou você mesmo pode completar com o texto. Posso até fazer uns risquinhos aqui, ó, para mostrar aonde entra o texto. Então ele ajudou tanto os animais que ele se tornou a maior árvore da floresta. E aqui a gente chega no nosso fim. Além das páginas, a gente pode planejar a capa. Eu gosto de deixá-la por último, porque a capa sempre vai ser a imagem mais legal, mais impactante. Eu vou fazer a mesma capa que eu fiz pro livro, porque eu acho que a gente também não pode contar a história toda. Então aqui eu vou mostrar o baobá, ó, saindo da terra e indo caminhar. O que vai acontecer depois, o leitor vai ter que descobrir dentro do livro. E aqui também vocês podem escrever. Eu vou deixar uma escrita rapidinha só para me lembrar e depois eu vou fazer isso mais bonitinho, certo? Então, com isso, a gente tem noção da história como um todo e da capa. Agora a gente vai para o nosso livro final. Bom, agora que a gente já tem o nosso planejamento, eu vou ensinar vocês a fazer o livro final. Eu quero que vocês peguem a folha, A3 ou A4, e eu vou ensinar um passo a passo de dobradura. Vamos lá? O primeiro passo é a gente fazer uma dobra simples. Então, pega a folha, dobra ao meio, ponta com ponta, vem aqui e faz um vinco, né, na folha. Com essa dobra feita, a gente vai de novo dobrar ao meio. Então, pega aqui de novo, ponta com ponta. Vem aqui com cuidado e faz um vinco. Feito isso, a gente vai fazer a última dobra, de novo ao meio. Vocês vão perceber que a folha já está ficando um pouco mais durinha, então começa a ficar um pouquinho mais difícil, mas nada complicado, ó. Ao meio de novo, faz um vinco, certo? Com as dobras feitas, a gente vai abrir a folha. Então abre, abre de novo, abriu. Vocês vão ter a folha assim, ó, dividida em 8 partes. Aqui que a gente precisa de muita atenção. A gente vai usar uma tesoura sem ponta para cortar essa linha aqui do meio, só que só esses 2 quadradinhos, esse e esse. Vamos lá? Um jeito mais fácil é a gente dobrar a folha ao meio assim, vir aqui no cantinho, ó, fazer um picote. Com esse picote, a tesoura consegue entrar na folha e a gente cortar a linha. Feito esse corte ao meio, a gente vai dobrar de novo o nosso livro. Então, como assim? A gente pega aqui, levanta ele e ele, ó, só de levantar aqui, ele já fecha. Agora, vocês têm que colocar a mãozinha no meio. Vocês podem pedir ajuda do papai, da mamãe, de alguém. E a gente vai fazer isso, ó, tá vendo? Ele abre aqui no meio. Quando ele abrir,
a gente pode voltar ele na mesa e fechar. Com ele assim dobradinho, vocês vão perceber que a gente tem a capa, aí vocês vão abrir, vai ter a página 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, com o nosso livro dobrado, a gente vai começar o nosso desenho final. A gente já tem o nosso planejamento, a gente já sabe como a história vai ser e agora é desfrutar, é se divertir. Bom, vamos começar o desenho final. Eu começo sempre com uma linha bem leve, porque se eu precisar apagar, é mais fácil. Lembrem de deixar um espaço para o texto, tá bom? Depois o baobá saiu para caminhar. Então aqui a gente pode repetir a mesma grama, mas ele já está, ó, com movimento andando. Então a gente faz a perninha uma para trás, uma para frente, os olhinhos também, ó, na direção que ele está indo. E olha como a expressão também mudou. Aqui ele estava triste, né, porque ele vivia e não crescia. E aqui ele já está feliz, porque ele está em movimento, ele está em busca de aventura. A gente pode deixar um sol aqui, para mostrar que ele está indo em direção à luz. E a gente pode fazer uma árvore aqui também. Para mostrar que ele acabou de sair da floresta. Na página 3, ele já encontra os macaquinhos. Então aqui, ó, a gente faz um rio. Eu posso colocar o baobá aqui. Lembrem de usar as formas geométricas, elas ajudam bastante a gente a construir o desenho. Então o baobá ele é basicamente uma bolinha. Lógico, a partir disso a gente mexe, coloca a perninha, coloca bracinho. Mas as formas geométricas te ajudam a começar o desenho. Aqui ele estava com uma cara de confuso, de tipo, como será que eu posso ajudar? A gente pode pôr o macaquinho apontando para ele. Feliz de ter encontrado uma árvore que pode ser ponte. Aqui um outro macaquinho que pode estar vindo correndo para ver o que está acontecendo. É muito importante no livro a gente fazer os personagens se movimentando, tanto a expressão facial quanto os movimentos. Principalmente no livro, né, por enquanto sem texto, são esses movimentos e as expressões que vão mostrar para o leitor o que está acontecendo. Aí na página seguinte,
ele vai se esticar todo. Então, o que é legal? Manter ele na mesma posição, porque o que está acontecendo, ó, é que ele se esticou e os braços cresceram. Então, o galho dele, né? Os braços são os galhos, ficaram gigantes. A ponto de construir uma ponte para os macaquinhos. E aqui a gente tem que repetir o cenário para mostrar que eles estão na mesma cena e só o que mudou foi que os macaquinhos estão passando pela ponte que o Baobá criou. Aí na outra página ele já cresceu. Então, ó, aquela bolinha eu estico ela. E ele também pode ter ganhado mais folhinhas, uma copa mais bonita. E aqui, ó, tá chovendo. Então a chuva pode ser só uns risquinhos. De novo, eu posso pôr os macaquinhos aqui, morando nele. Posso colocar uns outros animais, tipo um lobinho, ó. O lobinho também veio se deitar nele. Ó, por isso que é importante a gente desenhar fraquinho, porque a gente pode apagar. Todos os animais foram ali se proteger da chuva. E no final, para mostrar que ele cresceu muito, eu vou até colocar o chão mais para baixo, ó. Então ele vai ter crescido, ó, muito na folha. E para mostrar também que ele cresceu, no desenho a gente coloca outras coisas em comparação. Então, quando eu coloco outras árvores, eu mostro que ele está grande. E o bacana é que ele não deixou de ajudar os outros animais. Então aqui a gente pode colocar uns passarinhos. Que ele continua ajudando os animais, mesmo grande. E a gente chega no fim da nossa história. Aqui é o espaço da capa e no verso é a contracapa. O que é a contracapa? É onde a gente pode escrever um pouco sobre o nosso livro ou desenhar também. Então aqui a gente vai fazer a capa. Todo livro precisa de um título. A minha história chama Pequeno Baobá, mas eu quero que vocês criem um título para vocês. E aí é legal reservar esse espaço aqui em cima para o título. Então, vou escrever aqui, ó. E aqui a gente coloca nosso personagem, como eu disse antes. A gente não conta a história toda, mas a gente já pode mostrar alguma coisa. Então,
eu vou mostrar, ó, que ele está saindo da terra, que ele vai começar a fazer alguma coisa, mas que a gente vai ter que descobrir lendo o livro. Aqui a gente coloca umas árvores, umas gramas. Aqui é legal também, ó, colocar o nome de vocês. Então, o Pequeno Baobá foi escrito pelo André e ilustrado por mim, mas a história de vocês, ó, merece o nome de vocês. Bom, agora com o nosso livro todo desenhado, a gente vai para uma parte que eu gosto muito, que é colorir. Você pode fazer de canetinha, de lápis de cor, de aquarela, o que você tiver em casa. Fiquem à vontade. No meu caso, eu vou fazer de lápis de cor. Então, ó, o baobá, ele é uma árvore. Então, eu vou começar aqui pelos tons de marrom. Uma dica legal, você pode reforçar o traço com a própria cor. Importante é que vocês podem misturar cores. Então, por exemplo, aqui no tronco da árvore, eu estou misturando alguns marrons. Então, é legal você começar por uma cor mais clara e depois você ir usando um tom mais escuro para criar textura, luz e sombra. Outra dica importante é sempre quando vocês forem pintar, pintar na mesma direção. Então, se eu comecei aqui, ó, na diagonal, eu continuo até o final. Bom, criançada, então tá aqui o meu livro, mas agora eu quero ver o livro de vocês. Lembrem-se de fazer bem esse planejamento e se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me escrever aqui nos comentários abaixo. Bom, então se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe para que o máximo de crianças possam assistir também e contar a história delas. Muito obrigado e um abraço!